Meus irmãos, quero convidar a igreja para lermos juntos um texto da palavra de Deus, Êxodo capítulo 32, e em respeito e reverência à santíssima palavra de Deus, eu convido você a se colocar de pé, e vamos ler de forma alternada, do versículo 1 até o versículo de número 14, Êxodo 32. Nos diz assim a palavra do Senhor: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levante, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado darei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Todos. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Senhor, estamos diante, Senhor, da Tua palavra lida nessa noite diante do Teu povo. Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos capacite para entender tão bela palavra e aquilo que o Senhor deseja aplicar, Senhor, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, o povo brasileiro é conhecido por seus ditados populares.
Temos muitos ditados, e muitos ditados nossos são ligados a animais. Mas temos outros ditados aí. Tem um que diz assim: casa de ferreiro, espeto de pau. Agora, quem de nós nunca quis dar um jeitinho nas coisas? Né? Quem nunca fez uma tomadinha lá em casa assim de qualquer jeito? Aquela extensão assim que a gente deixa, desculpa a palavra, gambiarra, né? E eu trabalho com algumas obras, meus irmãos, tenho visto cada gambiarra por aí. Agora, eu estava vindo para cá, quando estava vindo para a igreja, meus irmãos, e estava lembrando de uma coisa. Eu tive um Fusca. Quem teve Fusca aqui já? Quem já teve? Muita gente teve Fusca, né? Já teve Fusca? Não, não teve. Mas o Fusca tinha um negócio, o Sarito não está aqui, né, para confirmar isso. Mas o Fusca tem o seguinte, meus irmãos, todo mundo dizia, né, que com uma boa alicate e um bom arame, o Fusca não te deixa na mão nunca. Você dá um jeitinho nele, você faz uma meia gambiarra aí e ele vai em frente. Sobe morro, chega no destino. Porque o Fusca é muito fácil, a mecânica dele é muito fácil de... Qualquer pessoa com noções básicas aí consegue fazer ele funcionar. Mas na nossa vida espiritual não é assim. A nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, não tem gambiarra, não tem jeitinho, não tem como você querer ajustar as coisas, ajustar a situação diante de Deus. Não tem, não. E esse texto que nós lemos, meu irmão, é um texto difícil. Eu vou dizer como jovem seminarista, aprendendo na caminhada da fé e aprendendo aqui com os meus irmãos, que jamais teria escolhido um texto desse se esse não estivesse na nossa liturgia, porque é assim que essa igreja tem andado. E tendo o texto na liturgia, ele nos faz falar dele. Isso que é bom, a forma como a igreja adota os seus textos bíblicos, porque a gente tem que falar dele. O contexto desse texto, meus irmãos, é muito interessante. Porque Moisés tira o povo do Egito. Claro que não Moisés, mas a mão poderosa de Deus, assim como Moisés afirma. E ali aquele povo viu todas as maravilhas que Deus fez no Egito, viu o mar abrir, atravessou ali em terra seca. E não apenas isso, mas depois de estar do outro lado do mar, ele começou a andar pelo deserto e a mão de Deus susteve aquele povo. E quando o povo teve sede, Deus fez brotar água no deserto. E quando o povo teve fome, Deus trouxe o maná no deserto. E aquele povo estava andando no deserto e vendo as maravilhas do seu Deus, tendo a experiência da presença de Deus ali com eles. Que experiência maravilhosa! Andar com Deus, ver o poder de Deus agindo entre nós. E o povo estava nesse momento de namoro com o seu Deus, conhecendo o seu Deus. E meus irmãos, essa narrativa ela se aprofunda, porque Deus começa a revelar a Moisés algumas coisas, dizendo: Moisés, vamos fazer um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vocês, eu quero morar com vocês. E meu irmão e minha irmã, se você noivou, se você casou, teve aquele momento em que você e a sua esposa, ou você e o seu esposo, começaram a sonhar com um apartamento, sonhar com a casa, e começar a pensar: poxa, acho que aquele móvel vai combinar com aquele cantinho. Aí as esposas que têm muito mais jeito que nós, né? As cores do ambiente, não? E você vai começando a sonhar com o ambiente em que você vai morar com aquele que você ama. Esse é o contexto de Deus com o seu povo. Deus preparando um local para habitar com o seu povo. Aquele povo que Deus escolheu, aquele povo que Deus estava amando e agora queria morar com eles. Ter a presença de Deus no meio deste povo enamorado. No entanto, uma coisa precisava:
testar o coração. Chegou a hora de Deus testar o coração do seu povo. E chegou a hora de Deus testar também o coração de Moisés, o líder escolhido. Meus irmãos, e o tema que eu gostaria de pensar e refletir com os irmãos nessa noite é um coração fiel. O coração do cristão deve ser vigiado e devemos, pelo menos, ter atenção em 3 aspectos básicos na nossa caminhada de fé. Temos que ter um coração livre da idolatria. Temos que ter um coração desejoso da presença de Deus. Precisamos desejar, querer Deus em nós. Em terceiro, precisamos de um coração pronto para ser testado por Deus. Coração livre dessa idolatria. Nós, meus irmãos, nós não sabemos esperar, nem aguardar com paciência. Somos carentes de uma boa teologia da espera. Nós somos ansiosos por natureza. Nós queremos as coisas rápido. O nosso mundo nos move numa velocidade tamanha que nós queremos que as coisas aconteçam hoje, se não ontem. Mas, no entanto, a palavra de Deus tem tanto a nos ensinar e tanto a nos revelar sobre espera. O nosso coração precisa aprender a desenvolver a confiança, a esperança e a fé. Aos nossos olhos, muitas vezes, a demora em Deus em não nos responder. Mas é nessa espera ou demora é que Deus trabalha o nosso coração e nos ensina. Há na espera um campo fértil para o plantio das virtudes cristãs. A palavra de Deus é repleta de versículos que apontam a necessidade da espera. Por exemplo, Isaías 40, 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Salmo 27, a partir do versículo 13 diz: apesar disto, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Provérbios ainda diz, Provérbios 3, a partir do versículo 5, nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Talvez você tenha aí no seu coração um versículo que lhe ensine, o que lhe fale sobre esperança ou esperar no Senhor. Pois é algo que os salmos revelam a todo momento. A necessidade da espera. É preciso esperar. Como o coração humano é ansioso por natureza, ele vai querer resolver as coisas do seu jeito, sempre. Nós sempre queremos dar um jeitinho nas coisas, porque nós não sabemos esperar. Nós sempre estamos querendo ajustar as situações. Achamos que aos nossos próprios olhos, o nosso jeito é melhor, é mais rápido. O que o povo viu? O que estava ali diante dos olhos daquele povo? O povo viu que Moisés demorava, talvez até tivesse morrido, pois Moisés tinha subido o monte e estava na presença de Deus há 40 dias e há 40 noites. Eu não sei se você já teve a experiência, meu irmão, de talvez num culto, ou num momento de íntima comunhão com Deus,
você não vê o tempo passar. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você viu, passou-se 1 hora, passou-se 2 horas, mas estar na presença de Deus, ele é prazeroso, para quem tem prazer, para quem gosta do Senhor, para quem ama o Senhor. E lá está Moisés, e o povo ali, a se perguntar, cadê nosso líder? Cadê nosso pastor que não desce, que não vem? 40 dias e 40 noites, o que o povo fez? O que o povo fez? Buscou uma solução própria, uma solução apartada do Deus vivo, andou na independência de Deus, a legítima gambiarra. Quando o coração anda independente de Deus, o coração corre o risco iminente da idolatria. Pelo menos 4 características são importantes lembrarmos sobre o nosso coração. A primeira é que o coração sempre está à procura de algo para adorar, sempre. E quando ele não está prostrado diante do Deus verdadeiro, do único Deus, do Deus criador de tudo que há, de tudo que existe, em verdadeira adoração ao único ser que merece ser adorado, ele vai colocar algo no lugar dele. Pois o coração está sempre à procura de algo para adorar. Ou ele encontrará um ídolo, ou ele colocará a si próprio. Ele vai encontrar algo para adorar. O coração achará algo falso que ocupe o lugar de Deus. Por quê? Porque o único que merece ser adorado é Deus, o Deus Criador, o Deus que se revela em Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, pois só há esse, não há outro. A qualquer outro que o ser humano adora, vem a ser uma idolatria, pois é um falso Deus. O coração inevitavelmente adora aquilo que deixa entrar dentro de si. Se dentro do meu coração eu deixar entrar algo, vai ser inevitável que eu daqui a pouco estarei o adorando. Seja qualquer coisa, pode ser um ídolo conhecido no mundo, pode ser um cantor, pode ser o trabalho, pode ser até a própria igreja. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração se tornará um ídolo. O coração entra em comunhão plena com o objeto de sua adoração. No versículo 3 aqui e no versículo 4, olha que interessante. Nos diz assim a palavra de Deus: então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, transformou o ouro do buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: este é o Deus de Israel e os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se, comeu, bebeu e se alegrou. Entrou em comunhão com o seu ídolo. Se nós deixarmos algo ocupar o nosso coração que não for o Senhor, logo, logo, nós estaremos em comunhão plena com esse ídolo. Comeremos, beberemos com ele. E esta festa aqui que o texto nos apresenta é um verdadeiro carnaval. Foi isso que aconteceu ali ao pé do monte do Senhor. O coração daquele povo foi tomado pela idolatria, porque eles acharam melhor, em vez de esperar o Senhor, dar um jeitinho. Nós precisamos, meus irmãos, de um coração que deseje a presença de Deus. Nós precisamos desejar Deus ardentemente.
O homem perdeu a comunhão com Deus no Éden. O pecado separou o homem de Deus. Não há mais no homem natural o desejo puro, santo, natural por Deus. Nós não temos mais esse desejo puro em nós, seres humanos. Isso foi perdido, isso foi deixado lá no Éden. Não há mais essa pureza inata em nós de querermos, de amarmos o Senhor por natureza. Isso não existe mais em nós. A contaminação que o pecado gerou em nós foi plena, completa. Todo ser humano foi tocado, inflamado, infectado pelo vírus mortal do pecado que afasta o homem de Deus. Isso tem que ser claro na nossa mente. Claro. Agora só nos resta sermos redimidos, restaurados, perdoados, aproximados de Deus por uma obra miraculosa, vindo do próprio Deus. Para nós desejarmos a Deus agora, meu irmão e minha irmã, só se Deus tocar no nosso coração. Porque o nosso coração naturalmente não se chegará a Ele. Esse relacionamento restaurado com a presença de Deus entre nós, seres pecadores, é o desejo eterno do Senhor. Ele deseja habitar entre nós. Essa foi a proposta para a Arca da Aliança, uma aliança que representava Deus no meio do povo. A tenda da revelação era ali o símbolo da presença de Deus no meio do povo, o desejo de Deus de estar ali com o seu povo. O maior desejo do Senhor é habitar com o seu povo. Olha o que Deus revelou a Moisés em Êxodo 25:8. Deus fala isso para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Meu irmão, é desejo de Deus estar comigo e com você. Deus deseja isso. Esse é o plano do Senhor. Jesus veio e deixou aqui um gostinho da presença de Deus entre nós. Em João capítulo 1, para mim é um dos textos mais lindos do Novo Testamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do Pai. Jesus veio habitar entre nós. O desejo ardente de Deus é estar com o seu povo. Em Apocalipse, nos dois últimos capítulos 21 e 22, a visão do apóstolo João ali traz a revelação de que Deus no final virá. Aquele que era, que é, virá habitar com o seu povo. Pois esse sempre foi o seu grande desejo. No entanto, o que afasta a realidade da presença de Deus entre nós é que Deus vê o pecado como separação da sua presença. O pecado é que nos separa do Senhor. O pecado é que faz com que nós não consigamos desejar essa presença santa. Deus vê o povo afastado e não o considera mais seu. Vamos ler esse versículo 7 desse texto, nos aponta isso, nos mostra isso. No versículo 7, depois do povo haver feito o bezerro, de estar ali em idolatria, no versículo 7, Deus fala o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, agora já não é mais povo de Deus, Deus já rejeitou, o pecado já fez separação, Deus já está rejeitando o povo. Então ele diz a Moisés: vai, Moisés, porque é o teu povo que fizeste sair do Egito, você que tirou eles do Egito, ele se corrompeu. O próprio Deus, pelas suas palavras, já expressa que aquele pecado fez separação, ao ponto de Deus não considerá-lo mais seu povo. Enquanto o povo
vê o atraso de Moisés. Moisés está no monte, Moisés está atrasado, Moisés demora a vir, é isso que o povo está vendo. Enquanto o povo está vendo isso e escolhe uma solução própria, Deus vê a quebra da aliança, Deus vê a traição, a idolatria, a adoração falsa, ídolos falsos, sacrifícios falsos, engano, mentira, corrupção da verdade, fake news espiritual. O povo estava vivendo o tempo de bênção na presença de Deus. O povo estava sendo alimentado por Deus. O povo estava experimentando a graça de Deus. Mas o povo escolhe a idolatria. É preciso, meus irmãos, que pensemos sobre a presença de Deus em nossa realidade, na nossa vida ordinária, e como essa presença é uma bênção sobre nós, e sem ela, a própria existência não tem sentido, deixa de fazer sentido. Precisamos desejar a presença de Deus em nossa realidade, eu e você, na nossa vida ordinária, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, nós precisamos desejar Deus. Sem essa presença na nossa realidade, nossa vida fica sem brilho, sem vigor, sem sal, sem luz. A presença de Deus na nossa vida é que torna a vida cristã, a experiência cristã, a vida religiosa com significância. Sem essa presença, virmos para a igreja, termos as nossas devocionais, temos os nossos tempos diante do quê? Se eu não desejo a presença de Deus na minha realidade. É preciso desejarmos essa presença na nossa realidade ordinária, na nossa vida cotidiana. Precisamos da presença de Deus na vida comunitária da igreja. Desejamos essa presença aqui entre nós. O que é uma igreja sem a presença de Deus? Sem Deus no nosso meio, o que se torna isso? Não tem sentido a adoração, não tem sentido os cânticos, não tem sentido a oração, não tem sentido nada. Precisamos querer que Deus esteja aqui, entre nós. Aí tudo faz sentido. Aí o culto se torna saboroso. Aí cantar se torna alegre. Aí há esperança real nas nossas preces, porque sabemos que Deus está realmente entre nós. Precisamos desejar isso, que Deus seja real aqui. Não existe programação na igreja com sentido sem Deus. Não há sentido. Em nenhuma reunião, em nenhum ato social, em nenhum trabalho voluntário. O que dá sentido à nossa experiência cristã, religiosa e de igreja comunitária é a presença de Deus. Carecemos da presença de Deus para sermos luz no mundo, para que a nossa vida realmente reflita e traga luz à sociedade. Deus tem que estar na nossa realidade, na nossa experiência. Seja na evangelização, seja no nosso labor, seja usando a vocação que Deus nos deu, a presença dEle em nossa realidade vai moldar o mundo. A igreja no mundo é a consciência do mundo, mas sem Deus se torna mera filosofia barata. Precisamos de Deus entre nós. E precisamos desejar essa presença. Além de termos um coração separados da idolatria, além de precisarmos desejar a presença de Deus, nos é necessário termos um coração disposto a ser testado por Deus. Precisamos disso. Será que eu e você estamos dispostos a colocar o nosso coração no altar do Senhor
e dizer como salmista, no Salmo 139, Senhor, sonda-me. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há no meu coração alguma marca escura. Precisamos desejar, precisamos estar dispostos a ser testados por Deus. Deus usa as circunstâncias para testar o nosso coração. Deus fez um teste com Moisés. Veja o versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha que proposta, meu irmão. Não tem Abraão, Isaque, Jacó e toda essa geração? Eu vou consumir tudo, eu vou apagar, eu vou riscar eles do mapa. Mas Moisés, eu vou fazer de você, em você e com você, uma grande nação. Vou começar uma nova história. Você já me conhece, Moisés? Você já me conhece. Eu vou fazer de você, com você e por você, uma grande história. Meu irmão, Moisés foi testado. Moisés foi testado no seu caráter. Moisés foi testado no seu desejo por poder. Moisés foi testado no seu orgulho. Moisés foi testado no mais profundo desejo que pode se abater sobre o coração humano. Um grande teste do coração de Moisés. Agora, por que isso foi um teste? Por que isso foi um teste? Primeiro, porque Deus não quebra suas promessas. E estas feitas a Abraão, Isaque e Jacó são eternas. Deus é um Deus de absolutos. Deus não negou esses patriarcas e nunca os negará. Era um teste para o coração de Moisés. Deus tem um plano. Meu irmão, Deus não tem plano B. Na história do Senhor não existe plano B. Deus tem um plano e Ele começou lá no Éden e vai acabar no dia do Senhor, na gloriosa vinda do nosso Senhor. E é um plano eterno. Deus não tem plano B. Por isso que era um teste para Moisés, para o coração de Moisés. Não era um plano B. Deus conhecia profundamente o povo, aquele povo. Deus sabia quem ele era, mas o povo, esse povo não se conhecia. Moisés não o conhecia de verdade. O povo também estava sendo testado por Deus. E aqui nós temos dois extremos, onde que o povo foi reprovado no seu teste do coração, mas Moisés passou pelo teste. Moisés, ele revela o Espírito de Cristo, um Espírito intercessor e desejoso de salvar. Vejamos no versículo 11 e no versículo 14, a resposta de Moisés. Porém Moisés suplicou ao Senhor e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios. E aqui Moisés começa a argumentar com Deus. E aí Moisés levanta 3 argumentos. O porquê ele não aceita esta proposta de Deus e por que o seu coração vai passar por esse teste. O primeiro argumento: por que salvar Israel lá no Egito para depois destruí-los? Por que, Senhor, o Senhor vai fazer isso? Moisés sabe do caráter amoroso e misericordioso de Deus. Então Moisés apela para isso, para a misericórdia do Senhor e para o amor do Senhor. O segundo argumento de Moisés é porque dar aos egípcios a oportunidade de se alegrar com a destruição desse povo. Deus é coerente, meus irmãos, e Moisés sabia disso.
A coerência em Deus. Deus não vai tirar o povo de lá para matar o povo aqui. A coerência no amor e no plano de Deus. Em terceiro lugar, como ignorar uma promessa de aliança eterna feita aos pais antigos, Abraão, Isaque e Jacó. Deus é um Deus de promessa. E Deus prometeu que faria destes três uma grande nação. E fará, e fez. Moisés sabia disso, e Moisés apresenta isso a Deus novamente. O que está no coração de Moisés revela seu caráter diante de Deus. Moisés reconhece que o povo é de Deus e é escolhido por ele. Moisés está ali diante de Deus e apresenta ao povo dizendo: o povo é teu, Senhor. Esse povo é teu, Senhor. Esse povo é do Senhor. Foi o Senhor que tirou ele de lá com mão forte. Moisés reconhece o poder de Deus. Sabe que foi Deus quem tirou o povo do Egito. Moisés não puxa para ele essa responsabilidade nem essa glória. Moisés conhece que foi o poder de Deus que tirou o povo do Egito. E assim ele apresenta de novo para Deus dizendo: Senhor, foi tu, foi a tua obra. Se o Senhor não estivera conosco, Senhor, nós nem seríamos povo, mas foi o teu poder, foi a tua graça, foi o teu amor, por isso nós saímos do Egito. Moisés ainda mostra a sua preocupação com a glória de Deus, honrar o nome de Deus acima de tudo, até mesmo de si mesmo. Moisés olha para a situação e diz: Senhor, o que os egípcios vão falar do seu nome? O que os egípcios vão falar do Senhor? Moisés se preocupa com a glória de Deus. Moisés suplica pelo povo, confiando no caráter misericordioso de Deus. Moisés ora, intercede pelo povo. Moisés não esquece das promessas de Deus feitas lá no passado. E apresenta isso novamente diante de Deus. Meus irmãos, como cuidar do nosso coração? Como cuidar do nosso coração? Como ter um coração fiel diante do Senhor? Nós precisamos inverter as lições. Em primeiro lugar, tendo um coração pronto para ser provado por Deus. Nós precisamos estar dispostos de que o Senhor venha sobre nós e venha sondar o nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, quem nós somos. E se há em nós algum caminho mau, que o Senhor nos ajude a mudar. Em segundo lugar, esse coração agora provado por Deus, reestruturado por Deus, reencaminhado por Deus, ele pode desejar o Senhor. Tendo o coração soldado, agora podemos desejar o Senhor. E se nós desejamos o Senhor, o nosso coração estará livre de idolatria. Que em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, pela obra do Senhor, eu e você possamos andar nesse caminho para a glória de Deus. Amém.